Fala, meus amigos engenheiros, aqui é o Alessandro. Eu resolvi postar um informativo referente à atuação nesse segmento, não só como engenharia mecânica, mas em todos os segmentos de engenharia. Engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia mecânica. E hoje nós vemos a preocupação do engenheiro em procurar uma especialização, porque o engenheiro por si só o diploma de graduação, ele acaba atuando como uma área genérica, como se fosse um clínico geral. E aí depois ele vai se especializando, como engenharia de segurança do trabalho, engenharia clínica. Lembrando que esses são só exemplos. Engenheiro de projetos, engenheiro de manutenção, engenheiro automobilístico, que são especializações da engenharia. A partir do momento que ele já tem um diploma de graduado, ele já atua como se fosse um clínico geral, entre aspas. E aí ele pode atuar em algum segmento da engenharia, como engenharia de produção, engenharia naval. Ele pode fazer a especialização dele, engenharia de óleo e gás. E eu vou citar aqui alguns exemplos para atuar na área de engenharia mecânica. O foco vai ser aqui em engenharia mecânica. A fase primeira que você deve verificar são os setores de demanda para desenvolver trabalhos. Tá? Como que você vai fazer essa consulta? Você pode verificar em empresas de capital aberto, que são mais concorridas, né? Empresas que têm o seu capital ali dividido entre acionistas, e também empresas de capital limitado, empresas que são gerenciadas, tem um setor de gestão, a, a sociedade ela é limitada, né? E também vamos verificar algumas empresas de capital aberto, por exemplo, mineração, siderurgia. Vou procurar não citar essas empresas, tá? Mas tem um setor de mineração de capital aberto, tem setores de siderurgia também de capital aberto, né? Logística também, você atuar no segmento de logística. Mas aí logística entra quais tipos de segmento? Por exemplo, movimentação de matéria-prima, é, por exemplo, o ferro gusa, o estoque de ferro gusa. Você tem o estoque de produto acabado, que são os vergalhões, que são as barras, né, que são as estruturas metálicas, por exemplo, para fazer edificações de estruturas metálicas. Alimentos também. Você pode atuar no segmento de transporte e armazenamento de gêneros granéis, soja, milho, trigo, por exemplo. O estoque, por exemplo, é tudo armazenado em silos, então você precisa ter a estrutura metálica para armazenar os grãos. Você precisa climatizar também alguns alimentos. Por exemplo, o milho também ele precisa estar condicionado, né? Precisa estar acondicionado em um local que não pode ter umidade, tem controle de umidade, então entra a engenharia mecânica também na área de climatização. Grãos,
Alimentos, por exemplo, você tem laticínios que precisam ser climatizados, carnes, gêneros frigoríficos que precisam ter um controle climatizado, então entra a engenharia mecânica no quesito termodinâmica, que é o controle de climatização desses alimentos. Óleo e gás também, que são dispositivos para transporte, bombeamento de óleo, o armazenamento de óleo também. Então, e também na construção civil, você tem alguns setores da construção civil, por exemplo, que empregam engenheiros mecânicos. Por exemplo, quando entra o setor de transporte de fluidos, da fluidodinâmica, você pode atuar nesse segmento. Climatização também, você dimensionar, fazer o estudo térmico, a carga térmica do local. Então entra o engenheiro mecânico para dimensionar quantas pessoas, quais os equipamentos, qual o tipo de equipamento que vai ali naquele ambiente. Então você precisa fazer um estudo térmico, um estudo de carga térmica. Dispositivos de elevação, que são elevadores, elevadores de carga, elevadores de pessoas também, né, que são os transportadores de pessoas. E durante a obra você utiliza muito o transportador de carga, né, o elevador de carga. Então tem normas que direcionam para elaboração desses estudos, elaboração de projeto. Então, o primeiro passo é verificar essas empresas, tá? Fazer uma análise de como que tá essas empresas no mercado. Você pode consultar isso direto na CVM, você pode verificar algumas ações que são listadas ali, também na B3. Empresas de transporte logístico, também algumas estão listadas nas bolsas de valores. Medicamentos também. Então você tem alimentos, você tem medicamentos, logística, mineração, óleo e gás e também construção civil. Então a primeira etapa é você analisar, você verificar como estão essas empresas no mercado. Tentar fazer uma projeção de como ela está agora no mercado e verificar os fatores macroeconômicos que, por exemplo, impactam no progresso financeiro dessa empresa. Como fator macroeconômico, eu posso citar a melhoria no transporte terrestre. Então você tem a melhoria ali no transporte das rodovias, o transporte rodoviário. Então você pode direcionar também os seus estudos para essas empresas de transporte rodoviário. Isso impactará também nas empresas que estão investindo em transportes rodoviários. Caminhões, produção de caminhões. Transporte ferroviário também. Transporte ferroviário ele tende a ser mais econômico, gerar menos custos. Então, listar essas empresas, as empresas de fabricação ferroviária, como está o mercado, como está o governo. Algumas regiões elas estão se preparando para o transporte ferroviário. Já tem uma malha ferroviária boa para atuar.
Quais empresas que atuam nesse segmento de transporte ferroviário? E transporte marítimo. Hoje você tem instalados os portos, você tem ali o Porto de Santos para escoar a produção. E como que está o transporte de contêineres ali do trem cargueiro para o navio, né, e vice-versa. Como é que está ali os dispositivos de movimentação dos contêineres do navio para o transporte ferroviário, o transporte rodoviário? E como está o armazenamento desses contêineres ali no porto? Então são itens que você pode fazer uma pesquisa, você pode listar algumas e se preparar para elas. Também se capacitar para isso, porque a concorrência pode ser forte. Aí você se capacita, você faz os treinamentos, alguns cursos voltados para projeto, para estruturas metálicas. E a segunda fase é conhecer as normas e legislações que atuam nesse segmento. Por exemplo, conhecer uma norma para estoque de granéis. Então você tem a colheita dos granéis, também no campo, que utilizam equipamentos coletadores. Tem as colheitadeiras, onde o engenheiro mecânico também pode atuar nesse segmento. Hoje, dezembro de 2022, precisamente 12 de dezembro de 2022, o segmento alimentício tem sido o carro-chefe da economia. O setor agro tem sido o carro-chefe da economia. Enquanto temos crises de transporte de combustíveis, temos crises nas refinarias, o controle do estoque de combustível. O setor energético também é um setor promissor. Nós temos uma matriz aqui no Brasil, uma matriz energética limpa, onde predomina a hidrelétrica. Mas a eólica e a solar, ela tem uma ligeira tendência de aumento. A energia térmica, ela vem em segundo lugar, que são as energias que tem as usinas termoelétricas. E hoje também nós vemos um investimento no setor eólico, com usinas eólicas, parques eólicos no Nordeste. Então, se você verificar, nós temos alguns segmentos que estão tendo um certo aumento, uma certa projeção. E o engenheiro ele precisa também estar acompanhando esse progresso, estar junto nesse progresso para contribuir com o seu conhecimento, com a sua expertise e oferecer sempre o melhor para a sociedade. Digamos que se você pensar no lucro, pensar sempre no dinheiro, você não vai pensar de forma ética, você terá algumas
você terá ligeiramente um certo proveito, né? Mas você precisa conhecer as normas, as legislações. O conhecimento ético também ele é fundamental para desempenhar um bom papel no mercado. E a terceira fase é participar de associações. Por que associações? Porque logo no começo você pode não pegar um trabalho, um projeto logo de início. A não ser que você já tenha carteira de clientes, que você já tenha já alguns cursos voltados para prospecção, que já tenha cursos voltados na área de projetos, pós-graduação em projetos, e já conheça bem as normas daquele estado, as legislações da fabricação de um aerogerador, por exemplo, ou a legislação de termogeradores, centrais termoelétricas, participado de congressos, participado de associações voltadas nesse segmento. Hoje nós temos associações dos engenheiros mecânicos, tem a ABCM, tem a Associação Brasileira de Engenharia Estrutural, tem a associação também voltada para a mineração. Então, é fundamental conhecer, desenvolver projetos também nesse segmento e participar de workshops, de congressos, para você ter maior bagagem, você começar a ter não só a visão analítica, mas você começar a subir os degraus, como, por exemplo, o especialista. Depois do especialista você pode ser um coordenador. Depois do coordenador, o engenheiro júnior. Depois o engenheiro pleno. Depois você já consegue ter a expertise sênior. Você consegue enxergar setores que você tinha uma visão mais superficial, mas você pode ter ali aquela visão macro de um sistema. Vou dar um exemplo. Sistema transportador de containers. Então, se você verificar que tem uma crise em um país, então aquele segmento ali já não vão conseguir importar. Como, por exemplo, a crise de componentes eletrônicos devido à Covid. Então você tem que fazer um gerenciamento daquele local, porque ele ficará vazio ali no estoque, né, no porto. Então você precisa trabalhar com outro segmento para suprir essa demanda do mercado. Então você precisa ter um jogo de cintura, digamos assim. Então você precisa conhecer o mercado. Mas o de eletrônicos está em baixa. Então eu vou verificar qual a demanda que é necessária agora, a demanda que está em crescimento na minha região, e que eu posso utilizar essa demanda que ficou parada.
que ficou escassa. Então, fertilizantes. Então, eu vou suprir aquela demanda com fertilizantes. Agora a importação ela deu uma ligeira diminuída. E aí, para suprir essa tendência, eu elevo o transporte de commodities para tentar equalizar a balança comercial. Medicamentos também, transporte de medicamentos, gêneros frigoríficos, laticínios, carnes. Então eu preciso estudar o container, preparar esse container termicamente para receber alimentos. Então aí o engenheiro mecânico ele vai assinar, ele vai fazer o projeto e ele vai executar esse projeto para adequar containers para transporte de carnes, de laticínios. Então nós temos associações também voltadas para esse segmento. Nós temos a Abrava. Fica em São Paulo, tem uma que fica no Rio de Janeiro também. Então você precisa, aliás, nós precisamos também estar no mesmo passo do mercado. Então é o famoso keep up, né? O keep up with. Você precisa estar acompanhando as tendências do mercado. E hoje em dia, se você atua num segmento, você precisa ter o feeling de entender o mercado, de entender o segmento e estar preparado para aquela mudança. Hoje, com a Covid, já não foi possível transportar componentes eletrônicos devido à crise na China. A produção, o setor operacional lá na China foi impactado com a Covid, então o setor produtivo de lá teve uma queda drástica. O que eu posso exportar de lá? O que eu posso receber de lá para suprir essa falta? Até que se estabeleça, até que se equalize novamente o transporte, a produção de componentes eletrônicos. O setor automotivo foi impactado com a falta desses componentes. Então, o setor produtivo automotivo teve essa queda, teve essa diminuição. E teve também a mudança de escala. Alguns funcionários ficaram em casa, tiveram que ter as suas férias coletivas. Teve demissão também, então o que ele precisa, o que as montadoras precisam fazer então para suprir essa demanda? É segurar a produção
Aí também vai ter o controle no lançamento de veículos. Então você também tem o setor elétrico, de motores elétricos entrando no mercado. Então pode ser um fator? Pode. Pode ser um agravante ali para diminuir a produção de veículos a combustão, como ocorreu também na implantação da indústria 4.0, que teve ali no começo demissões em massa, fechamento de fábricas em 2015, 2016. Pode acontecer. Isso pode acontecer. E também o setor aeroespacial. Hoje nós temos alguns produtores de componentes que estão exportando para os Estados Unidos. E temos também ali algumas agências espaciais atuando em conjunto, como a NASA, a ESA, que é europeia, a JAXA, que é japonesa, tem também a chinesa no mercado, inclusive lançaram até uma estação espacial, e a Roscosmos, que é a agência espacial russa. Então o segmento aeroespacial ele está tendo um aumento. Então, temos algumas empresas privadas que estão realizando o lançamento de satélites, tecnologias que foram implementadas e melhoradas também para lançamento de satélites, reaproveitamento dos lançadores. Então tem muito estudo também na área de astrofísica. Telecomunicações aeroespaciais também. Então, esse foi um pequeno apanhado de itens, né? Uma ligeira explanação de como você pode desenvolver um bom trabalho. Hoje já estamos falando até de colonização de Marte, então como serão as construções lá, como serão as estruturas metálicas lá. Isso também você pode acompanhar em periódicos. Tem alguns periódicos voltados para esses estudos, que são elaborados por algumas universidades, e desempenhar um bom estudo nesse segmento. De repente teremos alguém, um futuro doutor, que estará em alguma universidade desenvolvendo algum componente para engenharia aeroespacial, como aconteceu no lançamento do Perseverance. Nós tivemos o lançamento lá do rover Perseverance. Então tinha lá um libanês também. Então ele estava representando ali o país dele, então ele estava dentro da universidade, ele conseguiu a bolsa, ele conseguiu explorar bem o potencial dele com os estudos que ele desenvolveu. E ele pôde contribuir no lançamento de tecnologias para a exploração marciana. Então esse é só o pequeno começo, esse é só digamos que a ponta do iceberg. Tem muita coisa ainda pela frente.
Tem muito desenvolvimento, tem muita tecnologia ainda a desenvolver. Então, é isso. É muita coisa que você pode atuar, é muita informação. Às vezes, mas o governo. Mas a situação. Mas o meu segmento. Essa é a oportunidade para mergulhar, para estudar, para desenvolver. E, se possível, também em outro local, em outro país também. Não é fácil. Pode ser um longo caminho a percorrer. Eu tive também, durante a minha fase acadêmica, algumas barreiras que me fizeram tentar desistir. Foram estágios, cursos de inglês, iniciação científica e ainda cuidar do lar, porque eu tinha que cuidar do lar, né, também das tarefas dentro de casa, conjuntamente com a esposa. Então, você precisa controlar e planejar. Planejar bem os horários, planejar bem as pesquisas, os estudos. E com isso você terá mais bagagem, mais conhecimento para desenvolver na sua área que você pretende estudar. E fica aqui no final alguns segmentos para atuar. Vou listar no final aqui umas áreas na engenharia mecânica que pode ocorrer a especialização. Então, você pode ser um especialista nessas áreas que eu listar aqui no final do vídeo. Então é isso, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça também de compartilhar. E sucesso!